Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade às nossas aulas, à nossa série de vídeos do concurso do TRT, da parte trabalhista, e nós vamos terminar nessa aula de hoje falando sobre o Código de Ética dos Servidores do TRT da primeira região. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações, porque toda semana tem conteúdo novo. Eu sei que você já sabe que terça e quinta é dia de conteúdo de direito do trabalho. Peço também que vocês deem o like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também querem ter esse conhecimento, acesso a direito do trabalho, a processo do trabalho. Agora nós estamos aqui voltados para o Código de Ética dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da primeira região, ligado à parte trabalhista, ligado à parte que faremos bastante esse tema de direito do trabalho e essa questão do TRT. Eu achei relevante nós falarmos sobre o Código de Ética, porque o edital passado contemplou o Código de Ética dos Servidores. Ainda não saiu o edital da próxima prova do TRT, do próximo concurso do TRT, mas nós já temos que estudar e vamos começar estudando nesse Código de Ética, que sempre será útil para nós. Como você já sabe, nós já falamos em 3 aulas anteriores sobre esse Código de Ética e eu vou encerrar aqui. Como eu já te disse, o código não é tão grande assim, vale a pena você dar uma lida nele. Eu estou pegando aqui alguns temas que eu acho interessantes e relevantes, mas com certeza não serão suficientes. Cabe a você, sob sua responsabilidade, dar uma lida pelo menos 1 ou 2 vezes nesse Código de Ética. Aproveita que é pequeno. E eu hoje decidi falar aqui sobre o artigo 9º. Ele fala da vedação daquele pessoal que trabalha no cargo de gerência, cargo de confiança presencial. Por quê, pessoal? Olha só, isso primeiro, a lei ela fala cargo de natureza gerencial, mas com certeza todos os outros servidores, técnico ou analista, que não exerçam cargo gerencial, também estarão inseridos aqui. Em vários aspectos estarão inseridos aqui. Então é bom você dar uma lida. E é lógico, por se tratar de um cargo gerencial, ou como a gente fala muito no direito do trabalho, um cargo de confiança, ele goza de determinadas características que esse detentor desse cargo gerencial, ele deve respeitar, ele deve seguir uma determinada conduta esperada por ele, entendeu? Então nós vamos falar aqui do artigo 9º, olha, é vedado ao servidor em cargo de natureza gerencial, eu já comecei aqui logo no inciso 1, receber salário de fonte privada em desacordo com a lei. Veja bem aqui, a primeira informação que você vai ver se esse funcionário do TRT, ele está recebendo um salário ou uma outra espécie de remuneração. Num primeiro ponto, a gente sempre vai para a literalidade da lei, mas perceba que o examinador ele sempre gosta de brincar com a gente. Aqui ele está falando que receba salário de fonte privada em desacordo com a lei. Se o servidor ele recebe uma remuneração, salário uma remuneração de acordo com a legislação, não seja nada que não seja nada proibido, não tem problema. Não é à toa que você vai ver servidores de determinado órgão público que dão aula.
tem cursos, inclusive. Uma das minhas melhores professoras de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho é uma professora do TRT. Ou melhor, ela é uma servidora do TRT, assessora de desembargador. E até hoje, e olha que eu já tive aula de pós-graduação com grandes professores e cursos com grandes professores e com grandes professoras, a melhor foi essa assessora. Então ela é servidora pública. Ela dava cursos, então ela recebia uma remuneração. Então fica atento que não é uma proibição total, não é uma vedação total. Você tem que se ater ao que está escrito ali e ter até certo ponto alguma interpretação ali. E na questão de concurso, nas provas de concurso, nos enunciados, fiquem atentos, porque muitas vezes o que é mais importante é a forma que o enunciado pergunta, é a forma como a banca pergunta para você, de acordo com a legislação, de acordo com a doutrina, de acordo com a jurisprudência. Não se surpreenda que muitas vezes legislação fala uma coisa e jurisprudência interpreta de outro jeito. Então temos que estar atentos a isso. Além disso, pessoal, seguir aqui no inciso 2, que eu achei interessante também, é o seguinte: tem até relação com o parágrafo único que eu vou falar aqui com vocês. É vedado ao servidor em cargo de natureza gerencial receber transporte, receber hospedagem ou receber favores. Olha só o caso que eu vi isso acontecer no próprio TRT, diga-se de passagem, poderia ser no Tribunal de Justiça, mas nesse caso foi no TRT. Aguardando uma audiência, eu entrei na sala da audiência para esperar a audiência, e nisso entra um advogado. Não me lembro exatamente por que ele entrou ali na sala. Eu só lembro que na hora o juiz olhou, parou, falou: doutores, só um instantinho, por favor. Doutor, aguarda um instantinho. O juiz levantou, foi no gabinete dele e entregou para esse advogado um presente ali, um relógio. Ou melhor, vou melhorar, ele devolveu um relógio que aquele advogado tinha dado de presente para ele. Eu não sei qual foi o contexto, não sei se ele deixou na secretaria, se ele deixou com o secretário, se ele deixou no cartório, não sei qual foi o contexto, não ficou esclarecido ali. Só sei que o juiz levantou, quando viu o advogado, levantou da sala de audiência, foi no gabinete dele para pegar esse presente e devolver. Ô doutor, muito obrigado pelo presente, mas eu não posso receber, você deixou aqui, mas eu não posso receber, muito obrigado. O advogado saiu, não me lembro nem como é que foi a cara dele, ele falou: gente, assim, o que o tribunal ele vai pensar eu recebendo um presente desse? Isso é um exemplo de coisas que acontecem. Recentemente estamos aqui, em outubro de 2024. Se não me engano, ou foi no início de 2024 ou no final de 2023, teve informações de benefícios que os ministros do STF estavam recebendo em concurso, ou que muitas vezes aquele ministro, aquela pessoa recebe, vai viajar para algum lugar e alguma empresa, algum empresário oferece o avião particular ou qualquer coisa do tipo. Isso é um benefício. Por que o Código de Ética se preocupa em vedar que tenha esse transporte, que tenha esse benefício de presente ou de alguma outra dádiva ou de algum recebimento que não tem explicação?
porque ele está já antevendo a possibilidade de improbidade administrativa. Não estou dizendo aqui que nesse momento tem improbidade administrativa ou não, mas ele já coloca ali uma porta para ficar claro. Olha só, você servidor, acorda, toma muito cuidado em você receber algo, porque isso poderá ser usado contra você no processo de improbidade administrativa. Você vai se colocar nessa situação por causa de um presente, por causa de uma passagem? Além disso, pessoal, eu gostaria de colocar aqui uma outra informação. No item 4, ele fala: é vedado ao servidor em cargo de natureza gerencial opinar publicamente. A primeira coisa que a gente tem que estar atento aqui é o opinar publicamente, para que todos tenham acesso a essa informação, seja através da mídia, ou seja ali no meio, no próprio cartório, de forma pública, que tem servidores ali, tem cidadão passando por ali, tem advogada passando por ali. E você no cartório, quer você queira ou quer você interprete ou não, se você ficar externando a sua opinião ali, é algo público. Você está soltando a tua voz para quem queira ouvir. E olha que hoje em dia, com celular e redes sociais, até você expressar a sua opinião de forma privada já fica difícil e pode se tornar público. Então sempre esteja atento quando você for fazer uma prova de concurso a esses detalhes, dessas novidades do nosso dia a dia. E as bancas, elas sempre gostam dessas novidades. Então ele já está deixando claro ali, ó, é vedado opinar publicamente sobre a honra e desempenho de outro servidor público federal. Já pensou o assessor de um desembargador, assessor do juiz, chefe do cartório ali, opinando sobre o próprio magistrado que ele trabalha ou o magistrado da outra vara? Estou falando aqui servidor, mas magistrado e servidor respondem de forma diferente, são diferentes. Mas opinar sobre aquele rapaz daquele cartório ali. Ah, fulano daquele cartório não sabe trabalhar. Tá ofendendo a honra, ofendendo o desempenho técnico e profissional ali. Além disso, ele não pode opinar publicamente sobre o quê? Sobre mérito da questão que esteja subordinado a ele. Já pensou quantos processos tem ali naquela vara? É por essa razão, se você é advogado, estagiário, e você chega lá no cartório, seja para o juiz, ou seja por secretário, pergunta uma informação além, olha só, me ajuda aqui, como é que eu posso resolver isso? Eles não falam, doutor, infelizmente é o doutor que vai ter que decidir. Se o seu doutor vai entrar com mandado de segurança na Justiça do Trabalho, se o doutor vai entrar com agravo de instrumento na Justiça do Trabalho, eu não posso opinar sobre o que o doutor vai fazer. Sob pena de violar, inclusive, a parcialidade. Ele não pode te dar esse favor e te explicar. Ele não pode opinar, por exemplo, sobre a questão. Na prática do dia a dia, a gente vê muita coisa. Muitas vezes o juiz, ele já não pode dizer como é que ele vai julgar. E a maioria dos juízes não diz como vai julgar. Disse maioria. Às vezes você encontra um juiz que de forma equivocada diz qual será a sentença ali. Ele não pode fazer isso. Inclusive, se você é advogada, se você é advogado, esteja atento a isso. Ele não pode, na mesa da audiência, por exemplo, dizer que vai julgar ou deixar de julgar para tentar fazer um acordo ali. Ele não pode fazer isso. Pelo menos de forma clara. No dia a dia, eu falo muito para os meus clientes, e também já falei muito para os meus alunos o seguinte: às vezes o juiz ele te dá sinais,
E cabe a você, com a sua perspicácia e experiência, perceber esses sinais. Se o juiz chega para você e fala assim: doutor não vai aceitar essa proposta de acordo, sua parte confessou. Ele já está dando um indício de algo ali. Isso, na prática, não quer dizer necessariamente que ele vai ser a favor ou contra, mas é aquela velha história. Para um bom entendedor, né? Às vezes um simples olhar do juiz, você já entende o que ele quis dizer. Eu, como advogado, em mesa de audiência, em depoimento testemunhal, em prova testemunhal, ia fazer uma pergunta para a testemunha, ou depoimento pessoal, não me recordo. Eu fiz a pergunta, assim que eu fiz a pergunta eu me arrependi, tipo, não, excelência, desconsidero, quero encerrar o depoimento. O juiz olhou para minha cara e riu. Ele olhou e falou assim: bom, né, doutor? Ele, tipo assim, já ia dar mole, né, doutor? Fazendo prova que não é sua. Foi natural, foi instintivo do juiz isso. E isso é de pessoa para pessoa, porque, na verdade, todos ali somos seres humanos. Mas, em regra, eles não podem falar. Eles não podem opinar. Gente, olha só, eu gostaria de, até para um advogado que está no balcão, gente, olha só, esse pessoal da empresa tal você não vai encontrar, ou então usa a medida tal, porque isso está acontecendo aqui na vara. Ele não pode falar isso, ele não pode opinar, principalmente em coisas que ele está atuando, um processo que ele está atuando, que às vezes tem processos que aquele cartório está ali atuando, que tem pouquíssima relevância, e mesmo assim ele não pode opinar publicamente, mas mesmo assim tem outras ações e casos de grande repercussão que ele também não pode falar publicamente ali. Ele pode chegar na casa dele, ele pode chegar ali com um amigo, tomando um chopp, alguma coisa, comendo um almoço, mas é aquilo, tem que ter cuidado. Em um mundo de internet, em um mundo de celular gravando, o que é público e o que não é público? As decisões do judiciário são diversas, então tome cuidado com isso. Aí, pessoal, só para finalizar aqui, temos aqui uma exceção nessa questão de opinar, da vedação de opinar de forma pública, salvo quando o caso ele é de conhecimento geral. Aí ele pode falar alguma coisa, quando já está tudo na mídia e já está tudo exposto ali para a sociedade. Mas também eu falo para você ter cuidado, porque em algum momento você vai ser julgado ali, e quem nos garante que o tribunal não vai falar que você não deveria ter comentado aquilo ali? E não se esqueça que as sanções, seja a sanção criminal, civil e administrativa, como diz a Lei 8.112, elas são independentes entre si. Você pode não responder pela criminal, mas pode responder de forma administrativa. Você pode não responder de forma administrativa, mas responder de forma civil, e por aí vai. Então toma cuidado. Além disso, pessoal, foi como eu falei para vocês aqui, o parágrafo único, eu entendo que ele está intimamente ligado ao inciso 2 aqui do artigo 9º. Diz o parágrafo único o seguinte: é permitida a participação em seminários, congressos e eventos, desde que você torne pública a remuneração, desde que você torne pública essa despesa de viagem. Então é bom você dar uma lida para você entender o que diz a lei e estar atento às suas exceções.
e deixando público que você recebeu uma remuneração, deixando público que a despesa ela foi paga. Provavelmente você tem que informar isso para o Tribunal Regional do Trabalho da primeira região, sempre estando claro o seguinte: qualquer desses benefícios que você recebe não pode ser de uma pessoa privada que tem interesse, que tem um processo na sua vara. Já pensou se você, servidor, você participa de um seminário que eles te pagam um hotel, a despesa de viagem e uma remuneração, e olha a repercussão, aí descobrem que o promotor desse evento tem 3 ou 4 processos na sua secretaria, onde você é o chefe do cartório, do cargo gerencial ali. Olha o problema que isso pode dar. Então ele já está aqui alertando. Nas hipóteses que isso possa ocorrer, então já perceba, o inciso 2, ele coloca ali uma regra de vedação. A norma jurídica, para quem não estuda na área jurídica, ou para quem está começando, eu dou uma dica de hermenêutica. A norma jurídica, ela funciona da seguinte forma: geralmente ela começa com as regras, dá o ordenamento básico, dá a regra básica, e depois ela vai colocando exceções. Por exemplo, o caput do artigo é vedado ao servidor em carga. O caput quer dizer cabeça. Então ele já coloca aqui, só que aqui já dividiu em incisos. Aí ele já colocou, ó, a primeira regra é que não pode receber transporte, hospedagem, pagamento, favores. A primeira regra é essa. Mas depois lá embaixo ele fala, ó, tem exceção. Nesses casos aqui, e ele coloca de forma clara quais são essas exceções, e ele já está aplicando, tem uma exceção e tem que ser feito, essa exceção tem que ser feita da seguinte forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas, elas têm o seu próprio direito e elas fazem tudo conforme elas acham que é, e não necessariamente é assim. Tem que seguir a regra do jogo aqui, e ele já está abrindo algumas exceções, informando que você tem que deixar isso público. O que é esse público? Ele não está explicando aqui. Mas se você vai receber uma remuneração, se você vai receber uma passagem, você tem que chegar para o teu magistrado para perguntar, falar, pô, como é que eu faço isso aqui? Tem que chegar lá para o tribunal, para a corregedoria, por exemplo, mas principalmente para o tribunal. Olha só, me chamaram para participar de um congresso aqui, aí tem essa remuneração, tem esse pagamento de despesa, como é que eu faço? Como é que eu posso fazer esse seminário, esse congresso, ministrá-lo, receber essa vantagem aqui de forma lícita, de forma legal? E o TRT, o tribunal, vai falar, ó, você vai fazer isso, você vai mandar esses recibos, você vai pedir autorização para o presidente do tribunal, não sei, você vai falar isso, tornar público para que você evite qualquer problema para você. Aí depois, se chegar a mídia falar alguma coisa, ó, eu segui as regras do jogo aqui, eu segui a legislação. O tribunal mandou fazer isso, aquilo outro, eu fiz. E não me foi proibido. Falou que eu podia fazer. E aí, ó, por quê? E quando eu falei daquela questão lá, de ter cuidado com esse tipo de benefício, que não seja alguém que seja beneficiado em um processo, que não tenha um processo na sua secretaria, lá na sua vara, se você perceber, ou você não participa desse evento, ou às vezes até uma suspeição em alguma situação dessa. Tem que estar atento a isso. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem like, compartilhem esse vídeo, e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.